Paz do Senhor, irmãos. Bispo Arlete, paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Amém, bispa. Deus abençoe. Hermana María Montenegro, Dios la bendiga a usted, su casa, su familia, desde Brasil. Daqui a pouquinho vamos dar início aí a segunda parte da fidelidade. Bendiciones, minha irmã, desde Brasil, São Paulo, para você. Um ratito mais, vamos arrancar com esse serviço. Pastor Marcelo, Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus, Deus te abençoe. Pastor Marcelo, o celular está descarregado. Põe no conector, põe no conector. Para a irmã María Montenegro, eu estou falando com o pastor Marcelo de Brasil, Bahia. Estou falando com ele, pero seu celular está flaco. Necessita de ser enchufado para que possa meter carga. Cristina Fátima Santos, Deus te abençoe, irmã Cristina. Glória a Deus. Iniciamos aqui a segunda parte do estudo, fidelidade. Você que está nos acompanhando, como é que está o som aí, tá bom? Dá um alô aí pra gente saber se o som tá legal, tá chegando bem aí pra vocês. Estamos aqui com a segunda parte, fidelidade. Como é que tá de som aí, pessoal? Tá ok? Tá ok? Tá tranquilo? Dá um sinal pra nós aí se tá tudo bem. Ótimo. Obrigado, bispo. Obrigado, pastor Marcelo. Glória a Deus. Então vamos lá. O fundo musical tá bom?
Tá muito alto não? Tá atrapalhando? Ok, tá bom, tá bom. Beleza. Pra mim tá um pouquinho alto aqui. Mas se não tá atrapalhando aí, beleza então. Vamos lá. Oremos a Deus em primeiro lugar, né? Não adianta estudar sem a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esse tempo, por esse período em que nós estaremos aqui, Pai, ministrando essa segunda parte desse estudo sobre fidelidade. Senhor, que não sejamos nós, mas que seja o Teu Santo Espírito, uma vez mais nos usando, Senhor, falando através da nossa boca, Pai, para que não seja a nossa vontade, e sim a Tua vontade, porque a Tua vontade é soberana. Ninguém pode deter o que o Senhor tem a falar ao Teu povo. Senhor, estamos aqui como um instrumento em Tuas mãos a ser usado, conforme a Tua vontade, Senhor. Abençoa aqueles que vão nos ouvir, que vão nos acompanhar nesta segunda-feira, mais uma segunda, que nós possamos, ó Deus, estar falando o que é de melhor, Pai, que vai trazer cura ao nosso espírito, porque a infidelidade muitas das vezes tem atrapalhado, ó Pai, o andamento da Tua obra, o andamento, ó Pai, dos casais, das famílias, do ministério, Senhor, a falta de fidelidade. Mas hoje, ó Pai, mais uma vez, estaremos aprendendo contigo, Senhor, com o Teu Santo e Precioso Espírito, sobre a fidelidade. Em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, para cumprir a Tua vontade. Amém e amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Daniel Campos, soldado guerreiro fiel. Deus te abençoe, querido. Pastor Daniel Campos, este homem é um guerreiro, tem lutado aí, tem feito a obra de Deus, feito alguns eventos e tem ajudado aí muitos ministérios. Deus te abençoe, querido. Nós estamos aí ministrando sobre fidelidade. Hoje é a segunda parte. Então vamos lá, vamos arrancar aqui, Você esteja com papel, caneta e a Bíblia. Sem Bíblia não se pode estudar. E sem papel não se pode anotar. Tá bom? Precisa anotar, fazer as suas anotações. Aprenda uma coisa. Quem quer aprender alguma coisa precisa anotar. Deus disse para João em Apocalipse: tudo que você vê, escreve. Tá? Se você não escreve, você acaba se perdendo. Então vamos lá. Terceiro tópico. Quem pratica fidelidade recebe recompensa. Quem pratica fidelidade recebe recompensa. Primeiro, não serão esquecidos. Está lá em 2º livro de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. 2º livro de Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ou do 1º ao 7. Primeiro diz assim: E disse Davi: há ainda alguém na casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Versículo 2. E de Saul, cujo nome era Ziba. E de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi. Disse... vamos lá, vamos repetir o versículo 2. Está cortado aqui. Acertei agora. Versículo 2. Havia um homem, um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele lhe disse: servo teu. Versículo 3.
E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Versículo 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. E Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou, com o rosto em terra, inclinando-se, disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Versículo 7 e último. E disse-lhe Davi: não tema, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aqui nós vemos algo interessante. Quem pratica fidelidade? Aquele que conhece. O presbítero Edson, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, presbítero Edson. Muito bom tê-lo aqui conosco. Glória a Deus. Quem pratica a fidelidade? Francival, Fran, meu amigo, pastor Fran, Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Jesus. Estou contente pela sua presença, Francival. Estou contente pela sua presença. Glória a Deus. Estamos falando sobre fidelidade. Quem pratica fidelidade? Nós lemos aqui sobre Davi e Jonatas. Que Davi, mesmo sendo rei, mesmo tendo assumido o comando, mesmo estando num patamar elevado, ele não se esqueceu da fidelidade. Quem pratica a fidelidade é um justo, um homem justo. Quando a gente diz justo, não aquele que se auto-justifica, mas aquele a quem o justifica é Deus. Deus conhecia Davi. Davi, nós conhecemos que foi um guerreiro, ele matou muita gente. Davi lutou, mas defendeu muita gente, e ele era justo. Mesmo com os inimigos, ele era justo. Mesmo diante dos problemas, Davi era justo. Davi dificilmente praticava a injustiça. Então este homem, diante de Deus, havia um alto reconhecimento que Davi era fiel. Era fiel. E essa fidelidade de Davi diante de Deus se estendeu também aos homens. E aqui nós encontramos que Davi, mesmo sendo rei, ele poderia temer em perder o reinado. Mas ele tinha uma aliança com Jonatas. Quando nós falamos aliança, não é essa circunferência que nós temos no dedo. Não é essa circunferência. Isso aqui é uma aliança que você pode ser fiel e pode também ser infiel com ela no dedo. Não há segurança para quem carrega uma aliança. Às vezes nós encontramos pessoas que praticam a infidelidade mesmo com a aliança no dedo. Eles nem tiram a aliança do dedo. Mas uma coisa é verdade, nós encontramos um homem segundo o coração de Deus chamado Davi. E este homem, a Bíblia fala muito bem de Davi. A Bíblia declara tantas coisas boas e bonitas a respeito de Davi, porque Davi praticava a fidelidade. Davi era um homem que era fiel. Davi era um homem que mantinha o seu nível de fidelidade. Ele poderia perder o reinado porque tinha um sucessor da família de Saul, que era Mefibosete. Mas a Bíblia diz que
Davi, mesmo sabendo que ele estava arriscado perder o reinado, ele foi procurar ele foi procurar Mefibosete, porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas estava morto, mas a aliança de Davi, ou a fidelidade de Davi com Jonatas, não estava morta, estava ativa, estava em pleno funcionamento, estava em plenas condições de acordo perfeito. Muitas pessoas, quando fazem uma aliança, fazer uma aliança é assumir o compromisso. Quando nós assumimos um compromisso, não por papel, de boca, quando nós falamos algo, quando nós assinamos algo com a nossa palavra. Eu estava lendo uma certa feita e 3 coisas não voltam atrás: uma palavra liberada, uma pedra atirada e uma flecha lançada. Essas 3 coisas não retrocedem ou não retornam. Elas saindo, elas vão causar um efeito. E se ele causa um efeito, tem uma causa. E a causa muitas vezes é a consequência na nossa vida. E Davi não teve medo, porque ele sabia que aquela causa ia ter um grande efeito. Quando Davi resolve procurar se ainda havia alguém na família de Saul, porque ele sabia. Ele disse: olha, eu assumi o reinado, mas eu não posso ser infiel, porque eu conheci Saul, eu servi a Saul, e eu sei que deve ter algum descendente de Saul, e esse descendente, com certeza, ele tem direito às coisas de Saul, e pode ser que essa pessoa não está bem. Irmãos, quando nós falamos fidelidade, também nós podemos pensar quando nós estamos no ministério, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor Jesus nos recebe, nos enche de graça, mas Ele sempre usa um pastor, seja lá um obreiro, seja quem for, Ele usa aquele seu líder para te ajudar. Ele investe, o líder, ele investe na sua vida. E muitas vezes ele investe por coragem, porque ele quer que você seja alguma coisa. Então ele investe o máximo que ele pode. Ele aplica a coragem. Ele é um líder corajoso, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer obreiros. E fazer obreiros tem que ter coragem. Você nunca sabe quem é que você está formando. Você nunca sabe quem é que você está separando. Ah, mas então se unge o obreiro, se separa um obreiro de qualquer maneira? Não, não é de qualquer maneira. Um obreiro se unge, ou se separa, ou se consagra, segundo a direção de Deus. Mas Deus não sabe como vai reagir aquela pessoa diante de uma unção, e tampouco o líder sabe como vai reagir. Porém, o líder precisa acreditar. O líder precisa ter certeza do que ele está fazendo. E com essa certeza, ele precisa agora obter a fidelidade do obreiro. Isso é um caso muito sério. Veja bem, porque Davi, ele poderia muito bem romper a aliança com a família de Saul e dizer: não, eu estou no comando, já era, é tudo meu agora é a minha família que vai assumir, minha família que vai estar na frente. Tem alguém da família de Saul, problema deles. Saul não é vivo, Jonatas já morreu, já fiz aliança com Jonatas, mas Jonatas morreu, então não tenho nada a ver. Não, Davi, ele reconheceu, ele disse: eu tenho alguém que eu fiz uma aliança, e esse alguém que eu fiz aliança merece a minha confiança. Quantos obreiros têm traído a confiança dos seus líderes? Quantos obreiros têm deixado os seus líderes para trás? O líder investe, abre porta, levanta o obreiro, capacita o obreiro, e quando o obreiro se sente um pouquinho de terra no pé, faz o que disse a palavra do Senhor nos Salmos, né?
O salmista está dizendo: aquele que comeu no meu prato levantou contra mim o seu calcanhar. Eu venho de um ministério da Igreja Pentecostal Casa de Deus. Eu saí de lá, debaixo de bênção do pastor João Lopes, que já faleceu. Mas eu vi muitas igrejas dele fechando. E não só dele, mas também de outros líderes aí, a gente conhecemos. Recentemente acompanhei um pastor que montou uma igreja, levantou o ministério, colocou o obreiro lá para cuidar, e quando ele chegou lá, o próprio obreiro que ele colocou lá, isso é uma coisa praticamente quase que comum, o próprio obreiro que ele colocou lá, o que ele fez? Tirou ele da frente do ministério. E não deixou nem ele, nem a esposa dele que fizesse mais nada. Se esse pastor quis alguma coisa, ele teve que sair e ir para outra igreja. O líder, muitas vezes oh, God bless, apóstola Petrina de Namíbia, God bless, apóstola, aleluia. Então, se aquele pastor quis muito bem, ele teve que iniciar um outro trabalho, e ele preferiu deixar aquela congregação na mão daquele obreiro. Amém, glória a Deus. Ele preferiu deixar a congregação na mão daquele obreiro, porque ele sabia que aquele obreiro, o líder sabe que o obreiro que está ali se levantando contra ele é bem mais fraco. O princípio da fraqueza do obreiro que trai a confiança do líder. Qual que é o princípio? A primeira demonstração é que ele é fraco. Como é que se vê que o obreiro é fraco? Porque ele se deixa iludir, se deixa envolver por situações, por materiais que se colocam diante dele. Nós ganhamos uma caixa de som, ganhamos uma mesa de som, e ganhamos tantas cadeiras. O obreiro tem que pensar numa coisa: tudo que ele está recebendo, primeiro é para a obra de Deus, porque é no nome de Jesus que alguém está doando. É por causa do nome de Jesus que alguém está doando para aquele obreiro. Segundo, aquele obreiro está recebendo alguma coisa porque ele está conectado a um ministério que tem um líder que é conhecido. Pode ser que não seja tão conhecido, mas ele é conhecido. Então o obreiro, quando se sente alguma coisa, ele sai. Ele sai de: vou tentar a sorte, sozinho. Acontece duas coisas com o obreiro quando ele sai. Primeiro, ele comete uma rebeldia, pecado de rebeldia. Segundo, ele sai debaixo da bênção do seu líder. O diabo passa a enxergar ele agora uma pessoa descoberta. Ele tinha uma cobertura, agora ele não tem mais, porque ele saiu debaixo da cobertura do seu líder. E o diabo conhece muito bem essas leis, e ele trabalha nas brechas que estão causadas na lei. O obreiro, ou o membro do corpo de Cristo, entra numa furada, e o diabo, que conhece muito bem de lei, que entende da obra da Bíblia, da lei das leis da Bíblia, ele entra nessa brecha para causar um efeito de decadência, de destruição. E é por isso que você vê por aí tantos obreiros quebrados, iniciam um trabalho, não consegue prosseguir, desiste. Ele não quer nem saber, tem 10, tem 20, tem 50, tem 100 pessoas, ele larga tudo de lado e vai embora. Ele não esquenta a cabeça. Por quê? Ele já está fora do plano daquilo que é a obra de Deus. Ele não partiu do princípio da obediência. A Bíblia diz o quê? Quem tem senhores, seja submisso aos seus senhores. Nós estamos aqui com algumas pessoas. Ana Batista, Deus te abençoe, Ana. Glória a Deus. Estamos aqui
nós temos tido tantas experiências de tanta gente que às vezes diz, apóstolo, nós vamos congregar com o senhor, apóstolo, você vai ser nossa cobertura, ou apóstolo, a gente vai andar junto. E aí começa a andar junto. Anda um certo período. Depois desiste. Ana, diaconisa Ana, Deus te abençoe. Meu irmão Maurílio, Deus te abençoe, irmão Maurílio. Glória a Deus, estamos falando sobre fidelidade. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Diácono Maurílio, meu irmão do meio. Glória a Deus, nós trabalhamos juntos. Então, nós temos visto aí, eu tenho visto nesses 45 anos de evangelho, temos visto aí tanta gente que começa um trabalho e dá com os burros na água, porque ele pensa que vai dar tudo certo. Eu começa até bem, começa bem, mas termina mal, porque é infiel. A fidelidade, quem pratica a fidelidade, esse tal não vacila naquilo que está fazendo, não peca naquilo que está mostrando, não desobedece naquilo que é a vontade do Senhor. Veja comigo, anote aí, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu de Deus, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha só, aquele que é fiel, o Senhor Jesus está dizendo: eu o farei coluna do templo de Deus, eu o colocarei como sustentáculo, eu o colocarei como firmeza, eu colocarei esta pessoa como alguém que tem autoridade. Quem tem firmeza, irmão, tem autoridade. Aquele que é fiel na terra, Deus pode confiar nele. Mas aquele que não é fiel na terra, jamais será fiel para com Deus. A própria Bíblia diz que aquele que não respeita os homens, como vão respeitar a Deus? Aquele que não corresponde com os homens, como vão corresponder com Deus? Deus pode contar com você? Deus pode estar contando com você? Deus pode estar falando alguma coisa para você, sabendo que você vai dar um retorno para ele? Ou você faz igual muita gente, né? Estão me ligando, e não vou atender não. Eu já sei que é cobrança. Eu já sei que essa pessoa é chata de falar com ela. Não vou atender não. Tem muita gente achando que Deus é chato. Deus fica só me cobrando, Deus só fica me mandando. Aí se o obreiro ou se o teu líder também está te cobrando. Imagina, se você fala que o Deus é chato, imagina o que você fala do teu líder. Eu sempre costumo comparar o obreiro com uma pessoa que não tem fidelidade naquilo que faz, ou naquilo que promete, ou naquilo que ele trabalha, o que pratica. A fidelidade não é só no casamento matrimonial, mas a fidelidade é em todas as coisas. Quem já foi tesoureiro de ministério sabe muito bem. Antes de Deus colocar R$1.000, um exemplo, antes de Deus colocar R$1.000 na tua mão como oferta e dízimo para você guardar, Ele coloca 1.500 só para você. E depois que você vai pegar 1.000 da igreja, Ele já te dá mais para que você não precise tocar naquilo que é da igreja, ou naquilo que é dele, da maneira que você entender. E essa fidelidade
Deus trata dessa fidelidade, porque o que Ele está procurando, os olhos do Senhor procura os fiéis, ou busca os fiéis da terra. Antônio Mateus, Deus te abençoe, glória a Deus, evangelista Antônio Mateus, Deus te abençoe. Bispa Dulcineia, Deus te abençoe, a paz do Senhor, bispa, paz do Senhor para a matriarca Anaí também, que certamente está conosco, conectada, né? Quando está a bispa Dulcineia, a matriarca também está lá. Glória a Deus. A fidelidade, quem é que pratica? Aquele que tem um coração puro. O seu coração não é obstinado, o seu coração não é ganancioso, ele não quer só para si, ele não faz só para si, ele não anda só por si. O que ele pratica, o que essa pessoa faz, faz por todos, procura mais fazer para os outros do que para ele, porque a fidelidade dele está em o que eu tenho é para uso de alguém. Não sei se você está me entendendo. O que eu tenho está em mim, porque Deus quer que eu use para alguém. Glória a Deus, amém. A matriarca Anaí está mandando um beijo. A matriarca Anaí, para quem não sabe, é minha mãe, e ela já está aí à beira dos 100 anos. Você está convidado para estar conosco. Já até corta aqui a mensagem e te convido para você estar conosco no mês que vem. Não, mês de maio. Mês de maio ela vai fazer mais um aninho, que será o 100º. Esse você não pode perder. Você não pode ficar fora. Vamos fazer uma festa e você é nosso convidado. Estou te convidando no nome dela. E a tua fidelidade é estar presente. Bom, seguimos aqui. Continuamos aqui. Então, a fidelidade. Quem é fiel? Aquele que faz do dom que foi colocado em você, do dom que foi colocado em mim, ele utiliza no máximo. Ah, não, eu sei, mas porque tem muita gente que sabe, moço, muito mais do que eu, mas ele não gasta o tempo dele ensinando. Por quê? Porque ele não quer ter o trabalho de estudar mais ainda. Mas a Bíblia diz que quem mais dá, mais recebe. Então tudo que eu tenho, eu preciso dar tudo, porque eu sei que vai vir mais. A minha fidelidade está em gastar o que foi me dado. A fidelidade de Davi não era ser rei somente, mas ele queria ser útil como rei. Ele não queria ser um rei por ser um rei. Ele queria ser um rei para fazer diferente. Ele queria ser um rei para ser diferente. Por isso você vê que ele toma atitude, ainda menino, que ele vai para a guerra, levar alimento para os seus irmãos. Ele toma atitude, ele diz, não, eu sou um guerreiro. Eu já lutei com o urso, já lutei com o leão. E vocês estão com medo desse gigante? Por quê? Porque nele, em Davi, havia um espírito de guerreiro. Havia um espírito de conquistador. E se ele olhasse para os seus irmãos, fizesse igual os seus irmãos, você vem aqui nos perturbar, você vem aqui tirar a nossa paz. Davi poderia muito bem olhar para eles e dizer, vocês querem que eu lute lá? Para quê? Porque vocês sabem que eu posso vencer? Não, Davi não fez isso. Ele disse, não, meus irmãos. Quem é esse incircunciso que está falando isso com vocês? Eu não aceito isso, porque sou um guerreiro. Davi tomou essa atitude, eu não aceito porque sou um guerreiro. Você é menino. Não, ali não estava um menino, estava um guerreiro. A estatura dele era de menino, mas o espírito que estava nele, a unção que estava nele era de um guerreiro. A fidelidade na guerra já estava nele desde quando ele começou a apacentar as ovelhas do seu pai. A unção que Deus tem dado na tua vida, através da imposição das mãos do presbítero, da mão do obreiro, da mão do líder,
da mão do teu pastor, da mão do teu apóstolo, da mão do teu bispo, sei lá, seja quem for, da mão do missionário. A unção que Deus tem te dado é para uso do ministério. Não é para você receber unção e ficar pulando de galho em galho, andando de igreja em igreja, colocando o dom a quem você bem quer. Não. Usando como... Não. O que foi te dado é para uso do ministério que você congrega, aonde você está, aonde você convive. O que foi dado para você é para esse uso. E isso é chamado de fidelidade. Quando eu não tenho nada, eu estou num lugar, estou debaixo da tutela de alguém, estou debaixo da cobertura de alguém. Quando eu passo a ter alguma coisa, eu saio fora. Quando eu passo a conquistar alguma coisa, agora eu estou bem, agora eu já sou adulto, eu já posso andar sozinho, já posso resolver minhas coisas sozinho, eu não preciso mais de ninguém, não preciso mais de cobertura, eu sou a minha própria cobertura. Queridos, faça um teste. Pergunte para a maioria dos pastores que você conhece. Bispo Del, Deus te abençoe, meu filho. Bispo Del, nosso líder da nosso ministério do Refúgio Moriá, um espaço que nós temos para as tribos ministeriais, todas as tribos ministeriais. Glória a Deus. Deus abençoe, bispo. Estamos falando, ministrando sobre fidelidade. Segunda e última parte. Semana que vem a gente começamos outro. Amém? Vamos fazer uma série de estudos toda segunda-feira. Essa segunda ainda está diferente, mas na próxima segunda nós vamos estar já ministrando, já no culto mesmo. Vamos continuar a ministração, mas do altar. Agora não estou no altar, mas vai ser nesse naipe, né? Ou nesse estilo, nesse mesmo padrão. A gente vai continuar nesse mesmo perfil aqui, tá bom? Então vamos lá. Deus procura pessoas que sejam fiéis no ministério. Você trabalha para um ministério, e essa fidelidade Deus quer ver. Como é que você trabalha? Dentro do ministério que você está, dentro do ministério que te levantou, dentro do ministério que te honrou, dentro do ministério que te ungiu, dentro do ministério onde você diz que tem um líder. Então Ele quer ver a tua obediência, o teu comportamento, a tua atitude e a tua ajuda, o teu investimento. Até se você é ofertante, é dizimista, se você vê que quebrou uma cadeira, ninguém comprou, você vai lá e compra outra. Você vê que tem ali um problema, você vai lá e resolve. Porque, apóstolo Gastão Gatica, Deus lo bendiga a usted, querido. Nós estamos juntos. Apóstolo Gastão é o apóstolo em cidade de Villa Mercedes. Glória, Deus te bendiga a você, sua casa, sua família. Graças, apóstolo. Apóstolo é um maestro. Apóstolo é um maestro também. Homem de Deus. Ele, apóstolo Gastão Gatica, é o nosso amigo, é professor. Já esteve aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Deus te abençoe, querido. Nós te amamos muito. Seguindo aqui, a fidelidade de Davi e Jonatas era tão grande que é isso que Deus está procurando. Pessoas que sejam fiéis ao ministério onde está, ao lugar aonde congrega, o lugar aonde ele foi consagrado, levantado, eleito, escolhido, ungido, e tem a cobertura do seu líder. Muitos pastores, principalmente no Brasil, porque eu moro no Brasil, então eu falo do Brasil. Aqui no Brasil, muitos pastores não têm cobertura. Por quê? Principalmente se eles são famosos super pastores, né? Tem uma igreja grande, tem um povo grande, é conhecido, é poderoso, então pode olhar que ele não tem cobertura. A maioria, a sua grande maioria, não tem cobertura. Eles têm um grupinho deles, formado grupinho ali, grupinho aqui, grupinho social. E nesse grupinho você não pode entrar. Então não é cobertura, é um grupo.
Anderson César, Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado por estar conectado conosco. Glória a Deus. Então, estamos falando sobre fidelidade. E nós não estamos falando de pessoas que não gostam de servir. Estamos falando de pessoas que não têm aliança, não têm fidelidade, não têm compromisso, não honra a palavra que sai da sua boca, não honra o seu líder, não honra o seu ministério. A fidelidade ministerial e a fidelidade com o líder é preciso ser mantido. Podem te oferecer quanto for, podem dar para você uma limusine ou qualquer outro carro que você pensar, um apartamento, seja lá que for. Isso não pode quebrar a tua fidelidade ministerial, porque você tem uma referência. Qual é a tua referência? Você congrega em uma igreja X e tem um pastor X que é a tua cobertura, e a este é a quem você presta honra, a este é a quem você presta fidelidade, a este é a quem você presta considerações. Você não faz nada sem a orientação do teu líder, sem primeiro sentar com ele e conversar. É diferente daquele que não faz porque tem medo do líder. Não é isso. Fidelidade é aquele que não faz porque ele respeita o líder. Diferente daquele que, não posso fazer porque no meu ministério não pode fazer. Não. Isso é medo. Fidelidade está no temor. O meu temor é porque eu tenho um ministério e eu sou fiel a esse ministério. Então eu não posso fazer sem antes comunicar ao meu ministério, sem antes comunicar à minha liderança, sem antes falar com alguém que é a minha cobertura. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho fidelidade. E a minha fidelidade está em obedecer. A maioria dos irmãos aí que me conhecem, que estão online, sabe muito bem que eu lidero um povo, tanto na igreja quanto também em alguns outros lugares. E no Monte da Luz nós temos um trabalho. E ali nós temos pastores que são líderes, são pastores fundadores de ministério. Mas ali é total obediência, um obedece o outro. Eu que sou o líder ali, eu também obedeço eles, porque eu coloquei eles para fazer alguma coisa. E quando eles dão a ordem, eu também obedeço, porque no cargo deles eu obedeço. Então, para você entender o que eu estou falando, quando um pastor coloca alguém na portaria da igreja, esta pessoa que está na portaria da igreja está acobertado, orientado e capacitado pelo seu líder, pelos obreiros que estão lá dentro, a equipe de obreiros que estão lá dentro, e por cada membro que entra lá dentro, até porque ele está na porta. Esse obreiro está na porta. E quando ele está lá na porta, às vezes chega alguém e quer entrar. E aí o porteiro às vezes impede a pessoa, sei lá, faz qualquer uma outra coisa, e levanta o líder e vai lá e chama a atenção do porteiro e diz: não, pode entrar. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? A autoridade que eu dei para o porteiro ou para alguém que está tomando conta da porta da igreja, eu deixei toda a autoridade na mão dele, eu estou retirando. Por quê? Ele, como autoridade na porta, proibiu a pessoa de entrar por algum motivo, o qual eu não sei, que eu não estou na porta. E eu, por conhecer a pessoa, vou lá e digo: não, pode entrar. O que eu estou fazendo? Sendo infiel com aquela pessoa que está sendo fiel a mim. Pela sua fidelidade a mim, ele decide quem entra e quem não entra. Quem pode estar sentando na frente ou quem pode estar sentando. Ele orienta a pessoa. Mas se a orientação dele não vale, o que eu estou fazendo? Descapacitando ou desqualificando aquela pessoa a continuar na porta. Se é comigo, a pessoa faz isso, eu sento. Eu digo: não, então o senhor fica na porta,
porque lá o Senhor decide quem entra ou quem sai. Se eu não posso decidir, decide o Senhor. Bom, voltamos aqui. Fidelidade. Quando nós falamos de fidelidade, nós falamos também, em oitavo lugar, fidelidade no dia da adversidade, da sua adversidade, você será atendido. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 20 e versículo 3 até o 6. Segundo livro de Reis, capítulo 20, do versículo 3, terceiro, até o 6º. Diz assim: Ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti, e em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 5, volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Observe, queridos, que Deus, ele nunca deixa de citar o nome de Davi. E olha que Davi é o mesmo Davi que você está pensando, né? Um homem que não teve uma vida muito boa, porém ele tinha atitudes. O comportamento de Davi era diferenciado. Ele não tinha uma vida talvez igual a sua, igual a minha, mas as atitudes de Davi, isso atraía os olhares de Deus e a confiança de Deus em Davi. Porque Davi era considerado como um servo amado. Davi era como se fosse a menina dos olhos de Deus. Eu disse a semana passada e torno a repetir. Davi foi o único que alcançou o título, um homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de lembrar disso. Eu amo esse versículo. Eu gosto desse versículo. Esse versículo é muito bom. Amém, bispo? Glória a Deus. Irmã Ana Batista, saudades, quero ir ao monte. Ah, sim, vamos ao monte, em nome de Jesus. Quero ir ao monte com o Senhor, vamos sim. Sábado teremos a conferência lá no monte. Será o dia todo, em nome de Jesus. Voltando aqui. Davi, Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias, o rei Ezequias, ele ficou enfermo, ficou doente, uma enfermidade mortal. O profeta chegou lá na casa dele, no reinado dele, no palácio, e disse para ele, olha, na cama que você subiu, você não vai descer. Você vai morrer nessa cama. Essa foi a conversa do profeta para o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias tinha uma reserva. Veja quanto é bom termos uma reserva. O que é a reserva? Reserva de oração. O que é isso? É aquela oração que você faz sem saber. Muitas vezes você está parado, dando bobeira, né? Como dizem os mais jovens, está dando bobeira aí no mundo, dando bobeira na rua, dando bobeira em algum lugar, e aí você começa a orar. Do nada você começa a orar. Você está orando para quê? Você está guardando, está tendo reserva.
depósito de oração. Você não sabe, mas Deus sabe que vai chegar um momento que você vai precisar de oração, de usar uma oração, e você não vai ter forças para orar. Então você não está orando, como eu disse agora, de bobeira. Você não estava dando bobeira. É que Deus tirou tudo do teu caminho para você ficar livre para um tempo de oração. E aí você começou a orar. Você se pegou orando. Você estava acumulando, colocando reserva para uma situação futura. Foi o que fez o rei Ezequias. O rei Ezequias estava aqui agora com reserva diante de Deus. Então, quando o rei Ezequias ouviu a notícia, você vai morrer, a Bíblia diz que agora, sem forças, ele vira o rosto para a parede e lembra a Deus. Será que, eu quero te perguntar uma coisa, será que Deus esquece de alguma coisa? Eu acredito que não, porque a memória de Deus é infalível. A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o único ciente de todas as coisas. Ele conhece tudo, sabe tudo, antes que aconteça Ele já sabe. Então não precisamos de lembrar Deus, mas muita gente, você vê que Moisés lembra Deus, né? Ele conversa com Deus para tentar fazer com que a memória, fazer com que a memória de Deus volte. Ô Senhor, o Senhor tirou nós de lá do Egito para matar nós no deserto. Não mata não, porque o povo vai pensar mal do Senhor. Deus já sabia que o povo ia pensar mal. Precisava lembrar. Nós que somos inocentes, é isso mesmo, mano, diaconizando. E aqui nós vemos que o rei Ezequias estava tentando lembrar Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu andei na sua presença. Essa foi a oração dele. Já não foi nem oração, foi uma lembrança. Depósito de oração ele já tinha feito. Sabe que eu andei na tua presença, quando eu estava na tua presença. Talvez ele estava desviado, talvez ele estava fraco, talvez ele estava sem força de ir na casa do Senhor, mas ele já lembra de quando eu estava na tua presença. Senhor, lembra de mim. Eu tenho uma reserva aí contigo. Eu sempre gosto de fazer uma conjectura, né? Parece que Deus foi lá no armarinho dele, na gaveta, e puxou o fichário do rei Ezequias, puxou e olhou e disse: esse camarada tem mesmo reserva comigo. Ele tem um pouco de coisa aqui, eu não posso fazer o que vou fazer com ele. Eu já vi lá, você tem reserva. Olha, irmão, que não é qualquer profeta que disse para o rei Ezequias que ele iria morrer. Foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, que mais profetizou a vinda do Messias. E é um dos grandes profetas. Foi ele que profetizou para o rei Ezequias, dizendo: olha, na cama que você subiu, você não vai descer, você vai morrer. Tchau, foi embora. Quando ele está no meio do caminho, no pátio ainda, a voz de Deus soa aos seus ouvidos e disse: volte, fala para Ezequias que você não vai morrer. Imagina se fosse no dia de hoje, o famoso profeta: não, Deus falou para mim que você vai morrer, rei. Então você vai morrer. Não, Deus, eu não aceito. Não vou voltar lá para dizer para o rei que ele vai ficar vivo. O Senhor acabou de falar para mim que ele vai morrer. Então ele tem que morrer. Esse rei não presta. Esse rei é isso. Esse rei é aquilo. O profeta de hoje, ele já ia fazer esse tipo de julgamento. É fiel? Tem fidelidade os profetas de hoje? Querem ser profetas, mas tem fidelidade? São pessoas que mantêm a sua característica de fidelidade? São pessoas que mantêm o posicionamento de fidelidade? Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Quando eu oro, quando eu prego. Irmã Nilda, Deus te abençoe. Irmã Nilda Alcântara, cabeleireira, faz um cabelo muito bom.
trata muito bem teu cabelo, senhora. Irmã, vai lá, ela faz uma obra. Ó, já fiz o merchandising. Voltando aqui, né? Então, se fosse no dia de hoje, será que o profeta teria coragem de voltar lá e desmentir o que ele tinha dito? Porque não foi nem mentira, né? Nenhuma vez foi mentira, foi verdade. A ordem de Deus foi essa: diga para o rei que ele vai morrer. Pronto. Depois Deus já mudou de ideia, porque o rei tinha reserva. E aonde fica, irmãos, aquela palavra que Deus não muda? Deus não muda a sentença que ele causa. Será que Deus mentiu? Será que Deus falhou? Será que Deus se enganou? Não, Deus não fez nada disso. Deus não muda. Deus, ele é imutável. A sentença que ele dá está dada, e eu vou te provar daqui a pouco. Quando Deus disse para Ezequias: na cama que você subiu, você não desce, você vai morrer, e ele tinha reserva, isso fez com que Deus alterasse. Deus não mudou, Deus alterou a sentença. Só que essa alteração foi pior, porque o Senhor disse para ele: olha, você vai ter mais 30 anos de vida. Se você continuar lendo ali, você vai ver que o rei Ezequias foi levado para o cativeiro babilônico. Ele e os filhos dele. Chegando no cativeiro, os filhos dele foram mortos diante dele. Ele vendo os filhos ser mortos, os 2 filhos foram mortos diante dele. E depois que os filhos morreram, os babilônicos arrancaram os 2 olhos de Ezequias. Então ele ficou sem os 2 filhos, perdeu a sucessão, né? Porque ele representava uma conspiração, representava um perigo para o reinado babilônico. E todo rebelde, hoje é o que se fala, né? Todo rebelde, todo aquele que se levanta contra o rei, ou que pratica uma rebeldia, os babilônicos ou os romanos, eles tinham esse ato: eles vazavam os olhos ou arrancavam os olhos. Aí por isso que você vê aquela passagem lá do cego Bartimeu, né? Que Jesus pega o lodo e coloca, faz barra e coloca no olho dele. Bartimeu ficou cego porque Bartimeu ficou cego porque era filho de Timeu. Timeu era um revolucionário, era um que jogava contra Roma, né? Não vou falar aqui o partido para não ter problema. Então ele jogava contra Roma. Ele era da tribo contrária. E aí o que ele fez? Quando ele foi preso, encontraram o filho dele chamado Bartimeu, né? Encontraram o filho dele e já aproveitaram e vazaram os 2 olhos dele. Então quando Jesus fez o lodo, fez o barro e não ungiu, Jesus faz o barro e coloca no olho dele. Do que Deus fez o homem? Do pó da terra, não é isso? E o que Deus faz para restituir a visão do Bartimeu? Cospe no chão. A saliva de Jesus é a palavra materializada. Ele cospe e ele pega a terra, a qual ele fez o homem, faz o barro, faz aquela, em Minas dizem, uma pelota de barro, faz aquela pelota de barro, tuc, outra pelota de barro, tuc, e abre o olho. Ele abre o olho, agora eu estou vendo. O olho dele foi restituído, foi refeito, vamos dizer isso. Foi refeito pelo próprio Jesus. Aquilo que os inimigos queriam tirar dele, voltou para ele. No nome de Jesus. Santa Francisca, Deus te abençoe, irmã Santa. Glória a Deus.
Eu acredito que seja a irmã Santa, que nós conhecemos lá no Jardim Catanduva, que já não está lá mais. Se não for, desculpa, estou pensando que seja. Então, nós vemos aqui a fidelidade na vida do rei Ezequias. Ele tinha fidelidade porque ele tinha uma reserva de oração. E Deus agora usa o profeta e diz: você vai viver mais 30 anos. Eu disse para você que não foi vantagem ele viver 30 anos. Por quê? Porque dentro desses 30 anos ele ficou cativo. Ficou cativo 40 no cativeiro da Babilônia. Perdeu os seus 2 filhos. Então não foi vantagem nenhuma. Ele tinha reserva? Tinha. Mas antes ele tivesse aceitado a morte antes. Porque viver foi a mesma coisa que nada. Aí eu volto a dizer para você. Deus retirou a palavra da sentença. Porque Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus é terrível. E Ele é terrível. Porque Ele já havia dado a sentença. Como Senhor do mundo, de todo o universo, céu e terra. Ele é Senhor de todas as coisas. Jamais a sua palavra iria retroceder. Ele deu a sentença, está dado, ele não volta atrás. Ele retirou a palavra, mas não voltou atrás. Talvez você pense, para você entender o que eu estou te falando, veja bem, quando o povo hebreu, já deu meu horário, hein? 8 horas e 21 horas e 8 minutos. Vamos encerrar daqui a pouquinho. Já estamos chegando no finalzinho. Tem que concluir aqui. Só vou falar isso aqui e vamos concluir. Então, quando o povo hebreu chegava diante de uma cidade, Deus já havia dado a sentença sobre aquela cidade. Por isso ele dizia, olha, o povo hebreu caminhando no deserto era a ferramenta de destruição. Deus dava a sentença sobre a cidade, por isso que Deus dizia assim, não, essa cidade eu já entreguei na tua mão. Não, pode ir que você vai vencer. Essa cidade já está entregue nas tuas mãos. Ou seja, eu já trouxe uma sentença sobre essa cidade. Essa cidade já não tem mais recurso nenhum. Ela vai acabar. Na memória de Deus, ela já estava acabada. Agora necessitava de alguém cumprir o propósito de Deus, que era destruir a cidade. Mano, está dizendo, olha, Deus não é como o homem que se arrepende. É verdade. A palavra de Deus é verdadeira e é poderoso. Amém. Então, nós vemos aí que a cidade já estava na memória de Deus, se é que a gente pode dizer que tem uma memória, mas na memória de Deus a cidade já estava extinguida. Já era, acabou. Estava ali por um tempo. E agora o povo hebreu era a ferramenta de destruição. Era com aquele povo era na realidade a bazuca de Deus. Então Deus dizia, entra na cidade que ela já está destruída. Por isso que Deus destruía a cidade. O povo entrava, mas só para cumprir o propósito da lei da terra. Tem que entrar alguém para matar, tem que entrar alguém para destruir, tem que entrar alguém para derrotar. Esse povo foi derrotado por X pessoa. Porque se fosse, o povo foi derrotado por Deus, hoje já falam mal de Deus, mas Deus matou tanta gente, Deus apoiou a morte. Não é que ele apoiou, é que a sentença veio sobre a cidade, porque a cidade praticava crimes, a cidade praticava desobediências, a cidade tinha mal, então precisava ser varrido. E o mal tem que ser arrancado pela raiz. E era o que Deus fazia. Mas a ferramenta de Deus de destruição era o povo hebreu. Então passa lá, destrói aquela cidade. Pode ver que a cidade era destruída, mas depois é reconstruída. As cidades ainda existem. Elas foram reconstruídas novamente, mesmo depois da destruição. Se tivesse sido destruída de uma vez por todas, automaticamente não teria mais aquela cidade. Mas a cidade existe. Elas existem até o tempo de hoje. Então foi destruído o povo daquela época que estava desobediente a Deus. E segue, irmãos, essa destruição ainda continua. Quando os homens são infiéis na terra, quando os homens praticam infidelidade contra Deus na terra,
A sentença de Deus chega imediatamente e ela é cumprida através do grande exército de Deus. Eram os hebreus antigamente, mas hoje Deus tem um grande exército. E eu quero te falar quais são os exércitos, os membros do exército de Deus no dia de hoje. Covid-19, dengue, pernilongo, marimbondo, gafanhoto, febre, tudo que você imaginar que causa mal na vida do homem é um grande exército de Deus, que Deus manda imediatamente, e aí tudo acaba. E não tem controle de ninguém consegue controlar essas coisas. Chuva, temporal, a água entra e destrói tudo. O fogo queima, acaba com tudo. Tem tanto ar na terra e tem gente morrendo com falta de ar. Muita gente morrendo com falta de ar. São sentenças que Deus traz sobre a terra. Mas tem que ter alguma ferramenta para execução. E essa ferramenta de execução são os soldados de Cristo atuais. São eles que praticam isso. Eu tenho um pastor que está no Japão, e ele disse, apóstolo, aqui no Japão tem uma doença já que está arrebentando meio mundo, pior do que o Covid. Não está aí no Brasil ainda não? Eu disse, não, aqui ainda não chegou. Então se prepara porque está chegando. Porque aqui no Japão já tem, e está morrendo muita gente. Ele vive no Japão. Então veja bem, são soldados de Cristo trabalhando. E eles estão espalhados no mundo inteiro. Bom, fechando aqui, por conta do horário, só te peço aí mais 10 minutos. Te peço mais 10 minutinhos só. Pode contar aí no relógio. São 21h13 aqui. 21h23, encerrei. Beleza? Já estamos aqui finalizando. A fidelidade, quem pratica a fidelidade recebe recompensa. Terceira recompensa, vida abundante. Quem pratica a fidelidade recebe vida abundante. Está onde? Mateus 25, 21. Evangelho de Mateus 25 e 21. Diz assim, e o seu Senhor lhe disse, bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A fidelidade quem recebe? Quem pratica a fidelidade recebe a recompensa de uma vida abundante. O servo bom e fiel, que multiplicou os talentos. O servo bom e fiel, que trabalhou com o dom que Deus colocou nele. O servo bom e fiel, que o talento que ele recebeu para trabalhar naquele ministério, ele trabalhou, executou com perfeição, foi obediente ao seu Senhor, usou tudo que tinha, capacitou pessoas ali dentro, que ele usou ali. A Bíblia diz que ao chegar no céu, Jesus recebe ele dizendo, servo bom e fiel. Jesus vai poder dizer para você, servo bom e fiel. Jesus vai poder dizer para mim, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocar. Você tem sido fiel no pouco? Você tem dirigido o culto com uma pessoa? Você tem dirigido a igreja com a mesma vitalidade ou capacidade de quando você prega para 100, você tem pregado para 2 ou 3? Você tem utilizado o dom que Deus te deu para pessoas que não
não estão prestando muita atenção no culto, estão meio desatentos, ou você usa essas pessoas para chamar a atenção delas. Oh, presta atenção no culto, olha para cá, isso não é atitude de ser cristão. Para isso que Deus te chamou? Não. Faz a obra, faz o teu serviço. Se estão te olhando, amém. Se não estão te olhando, faça o teu serviço. Você está ali como uma ferramenta de Deus, talvez trazendo uma sentença para alguém. Toda vez que chegava um profeta a uma cidade, eu não posso deixar de falar isso, toda vez que um profeta, ou que um rei, ou que um sacerdote entrava em uma cidade, quem conduzia as guerras era rei. As guerras eram produzidas por reis, por sacerdote ou por profeta. Por isso que quando entrava um desses três, a primeira pergunta era: a tua entrada é de paz ou é de guerra? Você veio trazer paz ou você veio trazer guerra? E aí eles declaravam: vim trazer paz, trazer uma mensagem, vim trazer guerra. E a guerra vai começar. Então, o que você tem feito com o talento que Deus tem te dado? Qual tem sido a tua fidelidade com o talento que Deus te deu? Que Deus te capacitou. O talento não é seu. O talento é uma ferramenta de uso seu. Você vai ter que prestar conta também com Deus dessa ferramenta. Como é que você vai fazer? Terceiro, quarto, né? Vamos para o terceiro, porque o meu horário já está se indo. Deixa eu ver aqui. Ainda tem mais 6 minutos. Último. É o quarto. Quem pratica a fidelidade recebe a recompensa. Quem pratica a fidelidade recebe a recompensa. Qual a recompensa? Privilégio de participar do governo de Deus. Quem pratica a fidelidade recebe privilégio de participar da recompensa de Deus. Oh, nosso irmão Ben Jack Ward. God bless. Amém. Manjana, Deus te abençoe, Manjana. Deus te abençoe, glória a Deus. Está no interior de São Paulo. Glória a Jesus. Esposa do pastor Milton. Glória a Deus. Então vamos lá. Quem pratica a fidelidade recebe privilégio de participar. Quem pratica a fidelidade é recompensado com privilégio de participar do governo de Deus. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Vou ler. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder. O que ele vai receber? Poder sobre as nações. Olha que forte. Versículo 27. E a vara de ferro, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Olha a transferência como recompensa daquilo que você está fazendo, daquilo que você pratica aqui em vida na terra, como servo, como ministro da palavra de Deus, como uma pessoa capacitada por Deus. Existe recompensa? Ah, mas eu trabalho, eu faço tanta obra, ninguém me vê. Não, você não tem que ninguém te ver. Quem tem que te ver é Deus. O apóstolo não tem que te ver. Bispo não precisa te ver. Pastor, tão pouco. Presbítero, missionário, não tem que te ver. Quem tem que te ver é Deus. E Deus está procurando verdadeiros trabalhadores ou
verdadeiros adoradores, pessoas que mantêm a sua fidelidade, pessoas que trazem sobre si honra, porque carregam uma fidelidade. Todos vão olhar para quem é fiel, irmãos, ao ministério que está, e o ministério que está sobre ele, que está conectado no ministério dele. Quem mantém essa fidelidade, a Bíblia diz que Deus o honrará. A honra, ela é recíproca. Quando você honra, você recebe honra. Quando você diz, Senhor, como diz a irmã Diaconisa, eis-me aqui, que não seja só da boca para fora, que seja eis-me aqui mesmo. Sabe o que é eis-me aqui? A irmã Ana está acabando de dizer que eis-me aqui para tudo, eis-me aqui para qualquer coisa. Jesus, ele disse ao Pai, eis-me aqui. Então quando disseram, não vai para Jerusalém que você vai morrer, diz, eis-me aqui. Eu sou um cordeiro, eu vim para isso e vou fazer isso. Eu vim para isso e vou fazer isso. A irmã Nilda está dizendo, Deus nos conhece muito bem, e nos conhece muito bem, melhor do que nós mesmos. Nós pensamos assim, amanhã eu vou me levantar, vou fazer isso, e Deus já sabe que ele não vai fazer nada. É só conversinha, está falando aí, não vai fazer nada. Porque amanhã não vai amanhecer nada bom para ele, amanhã ele ou ela vai amanhecer doente, não vai fazer nada não. Está falando aí da boca para fora, não vai acontecer nada disso. Não é que é um mentiroso ou uma mentirosa, é que está só falando, não tem atitude, é só conversinha, é a famosa conversinha. Atitude não tem, porque aquele que faz, aquele que diz eis-me aqui, ele está com dor de cabeça, ele está pregando. Ele está com dor de dente, ele está orando. Ele está endividado, ele está evangelizando. Ele está devendo, mas ele está pagando. A atitude dele é diferenciada. A atitude dele, o comportamento dele expressa o que ele tem dentro, não o que tem fora. Fora está abatido, fora está ferido, fora está acabado, está destruído. Mas dentro dessa pessoa, dentro do vaso, tem coisas preciosas. Tem coisas que vão mudar a história de alguém. Eu encerro aqui dizendo para você, na sua fidelidade, esse estudo, se por acaso você quiser o estudo completo, eu posso te enviar pelo teu WhatsApp, pela tua internet, alguma rede social, é só você me mandar e me pedir, a gente enviaremos para você sim, com muito carinho. Esse material não é só nosso, ele pode ser seu, gratuitamente. Você não vai pagar nada por isso. Muitas vezes a pessoa diz, mas é de graça, será que presta? Se você não quiser, não precisa. Você não é obrigado a pedir o estudo. Estou perguntando se você quer o estudo. Se você quer, eu recebi de graça. Eu te dou de graça. Eu gastei tempo para escrever. Gastei tempo para preparar um estudo. Mas se você quer, eu te dou de graça. As informações eu recebi de graça do Espírito Santo. Amém, irmã Ana? Vou mandar sim. Daqui a pouco, encerrando aqui, eu te mando. Deus te abençoe, diaconisa. Então, quando você quer, quando você disponibiliza, quando você diz, eis-me aqui, você está dizendo, estou pronto a ir, estou pronto para qualquer coisa, estou pronto para viver qualquer coisa, fazer qualquer coisa, praticar qualquer coisa para dentro do teu reino. Não é custe o que custar. Custe o que custar, a Bíblia diz, se desse o nosso corpo para ser queimado vivo, não ia custar o que Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Não ia pagar. Não, eu estou me matando aqui, estou dando o meu melhor. O teu melhor é pior. O teu melhor
ainda é pior. Talvez você está pensando que não está ouvindo direito. O teu melhor ainda é pior. Amém? O bispo do cinema também quer, vou mandar assim, bispo. O teu melhor que você fizer ainda é o pior. Porque a Bíblia diz, encerra aqui dizendo, agora encerro mesmo. A Bíblia diz assim: se você fizer tudo que foi mandado, estourei 3 minutos. Se você fizer tudo que foi mandado, Jesus foi quem disse, se você fizer tudo que foi mandado, ainda se considere como servo inútil, porque só fez o que foi mandado, só fez o que está pedido e escrito, só fez o que você conhece. Diga: sou servo inútil, não sirvo para nada. Ó, vê só o que Jesus está dizendo. Você fez tudo, então não fez nada. Você fez tudo e 2 vezes mais, nada fez. Tudo que nós fizermos, eu estou dizendo para você porque eu estou olhando para você, mas tudo que nós fizermos, diante de Deus não é nada. Agora eu digo para você, o que você recebeu de talento de Deus, está usando? O que Deus te colocou na tua mão, você está usando? O que Deus revestiu você de autoridade, porque o que você recebeu com capacidade, com autoridade, com poder, com graça, porque você não recebeu do apóstolo, nem do bispo, do missionário, você recebeu de Deus. E eu entendo que Deus é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, Ele não vai te dar uma garrafinha dessa de água. Isso aqui vai quebrar, se cair no chão vai quebrar. Com o tempo ela vai ficar suja, daqui a pouco não dá para limpar mais, tem que jogar fora. Não, Todo-Poderoso não dá uma coisa dessa. Esquece. Todo-Poderoso, Ele vai te dar uma garrafinha inquebrável, uma garrafinha que não suja, uma garrafinha que por onde você passar todos vão dizer: esta aí é a melhor que tem, não existe melhor do que essa. É isso que Deus dá para nós. Então o que Ele dá para nós, seja um hino que você cante perfeito, nunca seja infiel, continue cantando aquele hino, é aquele que Deus te deu. Ah não, é um hino curtinho, é uma pregação de meia hora, seja uma pregação de 5 minutos, foi Deus que te deu. Seja fiel. Ele falou para o servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, por causa da tua fidelidade no pouco que eu te dei, vou te colocar sobre o muito. Aí sim, Ele fez o mesmo com Davi. Davi matou o leão, matou o urso, não tinha plateia, ninguém viu, mas Davi foi fiel. Ele cumpriu o seu papel como um pastor de ovelha, defendeu as ovelhas dele, ia dar a vida por causa das ovelhas. Deus disse: olha, porque você foi fiel, Davi, no pouco, vou te colocar sobre o muito. Agora eu vou te dar uma plateia grande. O teu povo e um povo adversário vão assistir você matar um gigante, coisa que pouca gente faz. Vai ser um negócio marcante, vai ser um sucesso, o mundo inteiro vai saber. É isso que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus quer fazer isso, colocar-nos sobre o muito, mas precisamos trabalhar primeiro no pouco, precisamos primeiro ser capacitados por Deus no pouco. Enquanto estivermos no pouco, reclamando, maldizendo, falhando, não fazendo direito, pecando, errando com o pouco, fazendo de mau grado, fazendo de mau gosto, fazendo de qualquer jeito, não é pouco, não, irmão, não tem ninguém, irmão, tem pouca gente assistindo, não,
Tá bom assim, vamos encerrar logo, vamos acabar logo. Ei, acaba logo com isso, tem pouca gente. Ficar aí jogando conversa fora, não adianta mais nada não. Enquanto você estiver assim, enquanto eu estiver assim, não seremos colocados sobre o muito, porque no pouco não estamos fazendo direito, estamos mal com o pouco. Como é que nós chegaremos no muito? Impossível. Irmã Ana toca teclado. Se ela tocar mal, se ela tocar errado, tô sozinha mesmo, tocar de qualquer jeito, nunca vai tocar certo. Irmã Nilda, pastora Nilda, ela é uma cabeleireira. Se ela não fizer um cabelo curtinho direito, nunca vai chegar num cabelo longo para fazer direito. É infiel, não sabe fazer. Bispo Del me deu um quadro, ele pintou um quadro. Se ele não pintar um quadro pequenininho, que talvez não tenha valor para ele, mas Deus deu para ele, se ele não pintar direito, porque é um quadrinho pequeno, é para qualquer pessoa pintar de qualquer jeito. Aquele quadro está lá na minha casa ainda, está guardado, está na nossa parede lá. Não presta, esse aqui, essa pintura, é fazer de qualquer jeito. Nunca vai fazer o grande, porque é infiel. A Bispo Arlete faz bolo, faz comida muito bem. Se ela não fizer bem para 2, 3 pessoas, nunca vai cozinhar para 1000. Isso também ela faz muito bem. Então aprenda, querido. O pouco que você tem, para você é pouco, para Deus é o muito. Ele precisa desse muito que você tem, ainda que seja pouco para você. Seja fiel ao teu Deus. Te peço desculpa pelo horário. Nós estamos aí 10 minutos do horário que eu te prometi. Falei que ia acabar 21 horas e 23 minutos. São 21 horas e 33 minutos. Agradecemos ao Senhor. Depois eu te envio para vocês aí o estudo. Ana Batista, Bispa Dulcineia, envio para vocês. A irmã Nilda disse ali, verdade, apóstolo. Se não começar no pouco, não iremos chegar lá muito. É verdade. Bispo Arlete está dizendo amém. Amém, apóstolo. Amém, bispo. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por cada internauta, meu Pai, que acompanhou o primeiro e o segundo. E aqueles que não puderam acompanhar o segundo, acompanharam só o primeiro. E aqueles que não acompanharam o primeiro, acompanharam só o segundo. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Pai, nós experimentamos 2 segunda-feiras no pouco, Senhor. A próxima segunda-feira estaremos, ó Pai, de portas abertas, aqui na Avenida Comendador Santana, 1579. Todas as segunda-feiras, ó Pai, estaremos aqui com um curso, com um ensinamento. Pai, que o Senhor possa enviar aqueles que querem aprender, aqueles que gostam de aprender, aqueles que têm oportunidade para aprender, porque estaremos aqui, Pai, fazendo uma grande escola, Senhor. Uma grande escola não para o homem, mas para Ti, Senhor. Uma escola por excelência, uma escola por capacidade, onde iremos capacitar lideranças, meu Pai, onde iremos capacitar obreiros, meu Pai, de muitos ministérios e de muitas nações, sem nenhum interesse, a não ser o interesse de transmitir aquilo que é a Tua palavra de poder. Pai, nós Te louvamos pela vida dos Teus servos, Senhor. E na segunda-feira próxima, Pai, estaremos com uma nova matéria, meu Pai, trazendo aos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, Bispo Del, Bispo Arlete, Bispa Dulcineia, Diaconisa Ana, Pastora Nilda. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe Apóstolo Gaston, Deus o bendiga. Deus abençoe nosso irmão Anderson,
Anderson César, Deus abençoe. E Apóstola Petrina, God bless. Irmão Pastor Daniel Campos, Deus te abençoe. Presbítero Edson Nascimento, Deus abençoe sua vida também. Marcelo, Pastor Marcelo, Deus te abençoe. Enfim, Deus abençoe. Maria, Deus a bendiga, Maria Montenegro. Maria Montenegro, agora que me recordo, eu havia olvidado de você, és de Argentina, pero és de cerca de Santa Fe, Tostado. Deus a bendiga. Deus abençoe a todos. Shalom. Muito obrigado pela participação. Até a segunda próxima. Nesta quinta-feira, culto de intercessão. Intercessão ministerial. Estaremos em oração. Amém? Você é nosso convidado. Muito obrigado. Até próxima segunda. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.